Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta, como sempre, com uma variedade de assuntos que ultrapassa a própria duração do nosso programa. Vou começar aqui com uma carta do Antônio Carlos de Oliveira, que me diz o seguinte: sempre que posso, acompanho com sincero interesse o seu talk show das segundas-feiras. Por isso gostaria que o senhor me respondesse o seguinte: se a mentalidade conservadora baseada no protestantismo foi a ideologia que fermentou as cabeças dos primeiros pais da América e assim formou as bases para a implementação prática que levou os Estados Unidos à condição de país mais próspero e livre do planeta, como, portanto, poderíamos fundar essas mesmas bases no Brasil se este país não possui a requerida e necessária tradição protestante para poder incutir aqui uma mentalidade conservadora? Me parece claro que o catolicismo não é lá muito bom de capitalismo nem de liberdade. As tiranias prosperam com mais facilidade em países de tradição católica. Antônio Carlos, essa informação não é totalmente verdadeira. As três piores tiranias conhecidas no século XX, que foram o nazismo, o comunismo soviético e o comunismo chinês, nenhuma das três foi um país católico. Tá certo? A Alemanha é um país protestante, maioria protestante. Os católicos foram tremendamente perseguidos lá, e o preconceito anticatólico na Alemanha era tão grande, antes disso, desde o século XIX, que um sujeito católico que tentasse seguir carreira universitária, ele não conseguia, era barrado logo no começo. Deve conhecer a história de Martin Heidegger. Martin Heidegger é de uma família católica, mas quando ele entrou na carreira universitária, mais que depressa ele teve que sair para a igreja protestante, senão não subia na vida, né? A Rússia é de tradição ortodoxa, que está rompida com a igreja católica desde o século VIII. Tá certo? E a China é um país de tradição confuciana e parcialmente taoísta. Quer dizer, o catolicismo não tem absolutamente nada a ver com isso, né? As condições que propiciaram o surgimento dessas ditaduras, ditaduras de curta duração, na verdade, e que não são totalitárias, na América Latina, são outras que não têm nada a ver com a Igreja Católica, né? Eu acho que tanto o protestantismo quanto o catolicismo são perfeitamente adaptáveis, né, às condições do capitalismo. Existe algum problema aí com relação à doutrina social da Igreja que eu discuti num artigo chamado Cristianismo e Capitalismo. Eu vou achar esse artigo, é antigo já, que saiu na antiga revista Bravo, onde eu comento algumas dificuldades que existem, mas são coisas superficiais, facilmente consertáveis. É isso. Agora, o que tem que parar mesmo é a briga entre as religiões cristãs. Isso aí só serve para atrapalhar. Quer dizer, se você quer me ver mudar de personalidade, que nem o médico monstro, daí começar a espumar, aparece dois dentes, assim começa a pingar sangue, tá certo? É chegar um negro protestante falando mal da igreja católica, católico falando mal da igreja protestante, ou um cara de uma igreja protestante falando mal do outro, e eu não aguento essas coisas, tá entendendo? Inclusive, por eu ser um partidário intransigente da unidade cristã, eu entendo que existem divergências doutrinais insanáveis. Mas por que nós temos que resolver todas as divergências? Por que nós não podemos deixar algumas delas para Deus resolver no juízo final? Por que nós temos que entender tudo e ser capaz de responder todas as perguntas? Por que nós não somos capazes de conviver com pessoas que nós não entendemos? Não é isso? Né? Por exemplo, se eu fosse esperar entender minha mulher e meus filhos, tá entendendo? Eles nem poderiam viver aqui. No entanto, eu estou com eles aí faz não sei quantos anos, nunca entendi nada e, né, os amo, tenho o maior amor por eles e nos damos perfeitamente bem. Acho que eles também não entendem uma palavra do que eu digo, mas não tem importância. Uma vez eu escrevi no jornal judaico, lá de Curitiba, né, o jornal da minha amiga Sheila Firglas, explicando qual deveria ser, no meu entender, a atitude entre os judeus e os cristãos, que é, vamos dizer, uns admitirem que não entendem direito o que os outros estão fazendo e uns orarem para que Deus aceite a prece dos outros como foi feito, tá certo? Como ela está sendo feita, né? Porque existe, inclusive, uma famosa bula, eu acho que do Papa Bonifácio VIII, um negócio muito antigo,
em que ele ordena aos cristãos que deixem os judeus viverem no seu canto, em paz, conforme as suas tradições milenares, e não interferir na vida deles. Ora, se isso vale para os judeus, vale muito mais ainda entre as próprias igrejas cristãs. Quer dizer, deixa a outra em paz, ore pelos seus irmãos, tá certo? Se eles tiverem errado em alguma coisa, ora, meu Deus do céu, eu não acredito que ninguém vai para o inferno por ter um pequeno equívoco doutrinal, tá certo? O que importa, só o que salva não é doutrina, o que salva é nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E, portanto, é isso aí que interessa. Você não precisa acertar todos. O problema é o seguinte: a encrenca surge quando você quer resolvê-la, entendeu? O mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente querendo melhorá-lo, né? E as relações entre as igrejas cristãs é a mesma coisa. Por que você tem que acertar todas as suas divergências? Deixa as divergências lá, fala, eu não entendo direito o que ele está fazendo, né? E ore por ele para que Deus aceite o sacrifício dele e o conduza à vida eterna e que dê tudo certo. E peço para ele orar para você também. Como é que você vai saber? Você, se é protestante, vai que você vai para o céu por causa da prece que um católico fez para você ou que um judeu fez para você. E você vai passar mal vexame. Vai para o céu, vai passar vexame. Muito bem, então vamos lá. Aqui, o Marcelo Soares escreve o seguinte: você já escreveu há algum tempo sobre a guerra assimétrica, dizendo que um lado utiliza todos os meios possíveis e impossíveis para derrotar o inimigo, enquanto o outro lado utiliza os meios convencionais para fazer a mesma coisa. Esse lado acaba perdendo e não sabe o porquê. A luta entre os esquerdistas e os conservadores não seria uma luta assimétrica? Ou seja, o que você quer dizer é o seguinte, é que essa técnica da guerra assimétrica ela não se aplica somente, vamos dizer, ao campo geopolítico militar, mas também à luta ideológica. E a resposta à sua pergunta é sim. Porque você vê que o pessoal da esquerda, eles usam todos os recursos para destruir o adversário. Tá certo? Destruí-lo, em primeiro lugar, socialmente, politicamente e até economicamente. Tá certo? Ao passo que o pessoal conservador quer manter tudo no nível de uma disputa ideológica, de uma discussão ideológica educadíssima. Mas você vê as acusações horríveis que o pessoal da esquerda lança contra todo mundo. E a gente, quando fala uma coisinha a mais contra esses camaradas, todos eles se escandalizam. Dizem, você é brutal, você é agressivo. Eu digo, olha, quando eu tive um debate com o João Pedro Stedley, no Rio Grande do Sul, na Bienal do Livro de, eu creio que 1998, uma coisa assim, ele levou lá 200 militantes que começaram a gritar e vaiar para eu não poder falar. Tá certo? E daí eu, vendo que estava sozinho ali, estava em minoria, falei, se eu não tomar providência agora aqui, eu estou lascado. Aí peguei o microfone e disse, cala a boca! Eles todos calaram a boca, ficaram assustadinhos, e daí começaram a reclamar, o senhor é muito agressivo. Eu sou agressivo, porque tem 200 negros gritando para tapar a minha boca. Eu reajo agressivo, sou eu? Ora, vamos para a puta que os pariu. Quer dizer, a gente tem que aprender o seguinte, primeiro, esquerdista não presta. Esquerdista é mentiroso, todos eles, sem exceção, é mentiroso, astuto, malicioso e está profundamente imbuído da convicção de que ele tem o direito e o dever de usar todos os recursos lícitos e ilícitos. Tá certo? Até, vamos dizer, Bertolt Brecht, que é um cara sem vergonha que eles adoram, ele dizia o seguinte, mentir em favor da verdade. Eu digo, como é possível você mentir em favor da verdade? Fica mentindo, só vai criando mais mentira, mais mentira, mais mentira. Para eles, a mentira é uma coisa natural, é um estado natural. Tão natural que eles acabam, na maior parte dos casos, se persuadindo da mentira. Quando começa, eles sabem que é mentira. Dali 2 meses, já esqueceram, passaram a acreditar naquela porcaria. Eles fazem isso o tempo todo. Agora, querem vestir no adversário a camisa de força da polidez, da boa educação, como é que se diz, debate educado, etc, etc. Ora, vão à merda, a gente tem que parar com isso, tá certo? Eu acho que a gente sempre tem que revidar o golpe, não usar golpe baixo, mas usar um golpe forte. Quer dizer, se o sujeito usa a mentira contra você, mentira e astúcia, você não vai usar mentira e astúcia contra ele. Você vai desmascarar a mentira e chamar o cara de criminoso, de canalha, de filho da puta, tá entendendo? Vai desmascarar o sujeito e pisar na reputação do cara, tá entendendo? Que nem eu fiz com esse, sem vergonha, desse Quartinho de Moraes, que saiu se gabando, né, na plateia da PUC, lá para se fazer de heróizinho da guerrilha, chega lá e se gaba de que foi condenado por causa da morte do capitão Chandler. Né? Daí eu divulgo isso, digo, ele foi condenado por isso, portanto é assassino, daí ele, são calúnias! Ora, porra! Quer dizer, a sua mentira na sua boca, tá certo? É glória para você.
quando eu endosso a sua mentira, acredito na sua mentira e a publico, vira calúnia. Mas tu não tem vergonha na cara, Quartinho, tu não vale o que come. Tá vendo? É assim que a gente tem que fazer. Agora, como é que eu posso responder educadamente a uma safadeza dessa? Isso porque isso é perversidade. Isso não é nem sequer mentira comum, é perversidade. A gente não pode tratar bem essas pessoas de maneira alguma, senão elas jamais vão perceber a gravidade do que estão fazendo. Tem alguém aí na linha, vamos ver. Alô? Olá, Olavo. Quem está falando? Eu sou Marcelo Rache. Oi, Marcelo, tudo bem? Rio Grande do Sul. Tudo certinho aqui, vamos lá. Eu gostaria Seja rápido, que nós temos pouco tempo. Certo. Che, em Coqueiros, tem uma marcha do MST rumo a Coqueiros, e os caras estão explodindo tratores da fazenda, guerrilha. Eles estão destruindo os tratores? Sim, saiu no jornal, no Zero Hora, que apareceram 2 bombas que explodiram os tratores, cada um de R$100 mil, e os ruralistas estão tentando barrar o avanço do MST frente à fazenda Coqueiros, e a Brigada Militar está ali no meio, mas está só para evitar uma matança. Eles não estão ali para... Está ilustrando a carta que chegou do seu xará, Marcelo Soares, sobre a guerra assimétrica. Esse pessoal usa todos os recursos, eles acreditam que eles têm todos os direitos. Então como é que a gente vai responder educadamente a uma coisa dessa? Tem que levar esses filhos das putas para a cadeia, eles têm que ser punidos pelo que estão fazendo. Eles não têm direito a mais que os outros. Porque se eu um dia me emputecer e sair lá e falar isso, botar uma bomba no carro do João Pedro Stedler, o que ele vai achar? Vai achar bonito? Não, ele vai chamar a polícia para me prender. É exatamente o que tem que fazer com esses caras. Tá, vamos falar de um fato passado. A invasão da Aracruz Celulose. Entraram num centro de pesquisa, quebraram tudo e pisotearam todos os eucaliptos que eram 20 anos de pesquisa. Ninguém foi preso. Pois é, mas isso aí é exatamente a guerra assimétrica. Então o sujeito faz o seguinte, ele coloca na testa dele um cartaz escrito assim, movimentos sociais. Então se você tem movimentos sociais, você pode fazer tudo. Você pode roubar, destruir, tocar fogo, matar, estuprar, você vai ser sempre lindo. Porque você foi decretado vítima da sociedade, você é pobre que nem o Lula, tá certo? Que tem lá o filho bilionário, continua fazendo de pobrezinho. O João Pedro Stedler também, que é de família de boa situação no Rio Grande, é economista formado pela PUC do Rio Grande, coisa que eu jamais poderia ter pago com a idade dele, fica se fazendo de pobre e se arroga todos os direitos. Então, esta desonestidade, essa coisa assimétrica, está na base mesma da mentalidade revolucionária. Isso tem já 4 séculos de tradição. E essa porcaria vai sendo passada de geração em geração. Cada um inventa novos truques, mais sórdidos que o do anterior, sempre se fazendo, vamos dizer, de defensor do que existe mais belo, elevado e puro no mundo. Tá certo? Então, e nós não. Nós somos sempre... Qualquer coisa, objeção que você tenha contra ele, você já é um desclassificado, você é um inimigo da espécie humana, tá certo? Você não tem o direito de abrir a boca, tá certo? Então, é por isso que o comunismo mata 100 milhões de pessoas e ainda continua sendo decente ser comunista. Para mim não é decente, para mim ser comunista é a mesma coisa que ser nazista. São todos filhos da puta do primeiro ao último, ninguém tem o direito, tá certo? De ser comunista e dizer que é um homem honrado. Comunista honrado é quadrado redondo, todo comunista é um sem vergonha, é filho da puta, cúmplice de um homicídio em massa, é um sangrento, é uma mentalidade vampiresca, que baba sangue, tá certo? Esse negócio de dizer que comunista come criancinha, olha, comunista não come criancinha diretamente, mas vejam o que fazem na China, desde que existe a China. Eles não querem ter filha-mulher, porque filha-mulher não pode pegar no pesado. Então o que eles fazem? Tem a filha-mulher, eles jogam pro porco comer, e depois come o porco, tá certo? Isso é alta civilização chinesa, inaugurada lá pelo Mao Tse Tung. Como é que nós podemos tratar essas pessoas como se fossem pessoas normais e honradas? Não são todos bandidos, do primeiro ao último. Agora, no Brasil existe essa instituição horrenda chamada PCdoB. PCdoB é o partido maoísta, é o partido que apoiou o regime chinês, é um partido cúmplice de genocídio. A existência do PCdoB é uma vergonha. Essa merda tinha que estar fechada e seus membros tinham que estar na cadeia por crimes contra a humanidade.
Tá certo? Aliás, crimes contra a humanidade. O seu Luiz Inácio Lula da Silva tinha que estar na cadeia por crimes contra a humanidade. Por quê? Porque ele fica afagando a cabeça das Farc, enquanto as Farc ficam treinando uma do PCC e do Comando Vermelho para matar dezenas de milhares de brasileiros por ano. Tá certo? Sim. E o homem tratando as Farc como se fosse uma organização digna e honrada. Isso aí, soma tudo, isso é crime contra a humanidade, meu Deus do céu. Agora, não adianta acusar o Lula de, ele desviou dinheiro, não sei o que. Quando o camarada é cúmplice de genocídio, cúmplice de homicídio em massa, você não precisa dizer que ele é ladrão também, você está entendendo? Porque senão fica aquele negócio de condenar o Al Capone porque sonegou imposto. Isso é uma vergonha, você faz isso quando você não tem prova do crime. Mas a prova da cumplicidade do Lula com a Farc existe. Está assinada por ele foi presidente fundador do Foro de São Paulo e toda hora está passando a mão na cabeça desses filhos da puta. Tá certo? E a gente ainda querem que a gente responda isso educadamente. Não tem educação. Ter educação com uma coisa dessa é uma blasfêmia. É você colocar a regra de polidez acima da verdade. Eu jamais farei isso. Você está entendendo? Sim. Porque eu Agora, duvido que no juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo vai me imputar a falta de educação. Diz, olha, tu vai para o inferno porque você falar palavrão. Tá certo? Ao contrário, quem diante de uma coisa dessa não fala palavrão, esse aqui será condenado. Tá certo? Por omissão. Porque a gente tem que falar das coisas no tom que a gravidade delas exige. E falar palavrão para isso é até educação demais. Tá certo? Porque eu acho que esse pessoal não merece nem ouvir palavrão, merece tapa na cara, cuspida no olho, tá certo? E ser jogado numa cela de prisão para apodrecer lá o resto da vida. É o lugar de todos esses caras, de todos esses cúmplices de genocídio. Bom, eu gostaria de falar um pouco. Nós não temos mais tempo para esse assunto. Tudo bem. A mensagem do MST já Muito foi dada. obrigado. Obrigado pela participação. Liga a semana que vem novamente. Certo. Obrigado. Vamos lá, agora tem um monte de assuntos aqui. Olha, aqui tem umas perguntas interessantes mandadas pelo Davi Carvalho. Ele mandou 3 perguntas. 1. O senhor pode comentar sobre o relatório Kinsey no programa? Alguma denúncia do relatório foi publicada em português? Meu filho, nada se publica em português, tá certo? Em português só se publica merda. O movimento editorial brasileiro, tá certo? É puro tráfico de drogas, você tá entendendo? Agora, quando você precisa de informação mesmo, tu tem que saber pelo menos 3 línguas. Tem que saber espanhol, inglês e francês. Senão você não vai saber de nada do que se passa no mundo. Tá certo? Agora, sobre o relatório Kinsey, vocês têm que ler este livro aqui. Kinsey, Crimes and Consequences. Escrito pela doutora Judith, com TH, J-U-D-I-T-H, A. Reisman, R-E-I-S-M-A-N. Tá certo? Esse livro aqui contém toda a história do Kinsey. O Kinsey, para começo de conversa, ele fazia pesquisas nos presídios e hospitais psiquiátricos sobre a conduta sexual dos prisioneiros e doentes mentais e depois publicava aquilo como se fosse a conduta da população normal americana. Quer dizer, então aí fica normal você ser estuprador, pedófilo, etc, etc. O próprio Kinsey era pedófilo. Tá certo? O Kinsey fazia isso. Ele e a mulher dele, 2 vagabundos sem vergonha, faziam experiência com um garoto menor de idade no sótão da casa deles. Mais ainda, eles acharam um sujeito que era um pedófilo, ex-nazista, ex-oficial nazista, tá certo? Que era, vamos dizer, pedófilo praticante. Então eles contrataram o sujeito e pagaram dinheiro para ele, depois das suas experiências com os garotos, ele fazer relatórios de como é que ele sentiu, como é que o garoto sentiu. Quer dizer, isso aí é cumplicidade com o crime, porque você tem que, quando você sabe que o sujeito está lá estuprando um menino, você não tem que pedir relatório para ele, você tem que denunciar o nego para a polícia. Então, o lugar desse Kinsey era na cadeia. E, infelizmente, enquanto ele viveu, não foi possível mandá-lo para a cadeia, porque essas coisas todas foram reveladas um pouco tarde. Tá certo? Algumas já sabiam a vida dele, mas o pessoal se acovardou e não quis botar a boca no mundo. Então, quem fez isso foi a doutora Judith, que é uma pessoa benemérita, pela qual eu tenho o maior respeito. Peraí, tem alguém na linha, mas eu ainda estou respondendo aqui as perguntas do Davi Carvalho. Tem mais 2 perguntas. Né? 2. O senhor pode comentar sobre a crítica ao melhor dos mundos, de Leibniz, que há no Cândido de Voltaire? Voltaire não entendeu uma palavra de Leibniz. Uma palavra de Leibniz. Tá certo? O que ele disse foi que na esfera, vamos dizer, metafísica, considerando os vários universos possíveis, tá certo? Deus não faria o pior, tá certo? Mas quando Leibniz falava o possível,
ele levava em conta uma distinção que ele falava entre os possíveis e os compossíveis. Possível é aquilo que é possível abstratamente em si, mas compossível é aquilo que é possível ao mesmo tempo. Agora você imagina os milhares, bilhões de condições simultâneas que têm que estar em vigor para que esse universo exista. Então, nessa combinação, Leibniz diz, não seria possível, tá certo? Deus ter inventado uma combinação melhor do que esta. Daí, Leibniz, Voltaire, que não entendia nada de filosofia, tá certo? Que era um semi-analfabeto de filosofia, a única coisa que ele estudou foi a filosofia de Newton. Tá certo? O resto, quase tudo que ele escreveu sobre filosofia, é tudo besteira. Voltaire era um amador, tá certo? Era um bom jornalista, afinal de contas, escrevia gostosinho. Era uma espécie de Luiz Fernando Veríssimo com um pouco de gênio, tá certo? Então, Voltaire entendeu a noção comparativa em sentido absoluto e quis dizer que, segundo Leibniz, tudo nesse mundo é divino maravilhoso, tá certo? Tanto não é divino maravilhoso que existia o próprio Voltaire, tá certo? O que Leibniz quis dizer não é que tudo aqui é lindo, maravilhoso. Não, é que tudo aqui é melhor do que poderia ser num outro universo, né, possível. Agora, no universo tal como ele existe, há até criaturas, vamos dizer, um fenômeno como esse Voltaire, que é um mentiroso compulsivo, tá certo? Sujeito assim, desonesto até o fundo da alma, que até hoje é lido como se fosse, né, não um grande filósofo, ninguém jamais o considerou um grande filósofo, mas um grande escritor. Quando, na verdade, é apenas ele é o inventor do jornalismo moderno. Tá certo? Terceira pergunta. Quais são as origens do debate ciência e fé? O debate, tal como ele é formulado hoje, nós devemos a origem dele a Immanuel Kant. Tá certo? Que faz uma distinção radical, taxativa, entre o que é matéria de mera crença e o que é matéria de conhecimento. Essa distinção não se sustenta. Existe um filósofo holandês, protestante, chamado Herman Doywaerd. Doywaerd escreveu, tá certo, livros importantes, que reduz a nada esta distinção estereotipada na qual todo mundo continua se baseando. Por exemplo, está aqui o artigo do Carlos Alberto Doria, na Folha, né, em que diz: é perda de tempo discutir os fundamentos da fé. Filosoficamente, a fé é uma premissa indemonstrável. Isso aí é o que disse Kant 200 anos atrás. E está totalmente errado. Vamos ver agora quem está na linha aí para falar. Alô? Alô, quem é? Alô? Alô, quem está Alô? falando? Quem está falando? Oi, Olavo? Sim, sou eu. Olavo? Sim. Oi, é Rosângela, da Alemanha. Oi, Rosângela, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Você desculpa, eu estou com uma diferença de horário incrível aqui. Olavo, eu acabei de ler um artigo que realmente não dá para acreditar. Dentro do Farol da Democracia, a Cristine Fontanelli tem um artigo lá sobre esse tratado que foi assinado na ONU sobre a determinação dos povos e tudo mais. E eu queria, não sei se você está a par disso, do que anda acontecendo naquela parte do Brasil lá. Não. Você está perplexa e tem razão de estar perplexa, é uma coisa absolutamente escandalosa. Quer dizer, a ONU e vários poderes globalistas estão, nesse mesmo momento, desmantelando ativamente as soberanias nacionais, entre as quais a do Brasil e até a dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, e um dos truques usados para isso é pegar as tribos indígenas e demarcar o território delas e constituí-las como nações independentes. Quando você for ver a cultura indígena não tem sequer o conceito de nação, o conceito de Estado Nacional. Então, sim. É um truque inventado, vamos dizer, para desmantelar as soberanias nacionais e meter a pata em tudo. Agora, quem colabora com isso? É a esquerda internacional inteira. E, ao mesmo tempo, se faz de nacionalista nos países do terceiro mundo. Pois é, Olavo, agora o que me deixa um pouco assim perplexo é que eu acho que a maioria dos brasileiros não tem a mínima ideia. Às vezes eu até me pergunto o que o pessoal lá de cima dessa região também, se eles têm uma ideia do que está acontecendo realmente. É uma coisa muito maquiavélica, não? Porque no Brasil se formou, vamos dizer, esse complexo semântico de que a esquerda é nacionalista e a direita é entreguista. Agora, se você ler o meu artigo que saiu hoje no Diário do Comércio, que já deve estar inclusive na minha página, você vai ver que há 20 anos eu dizia para os meus alunos: você quer saber o que é entreguismo? Espera o PT chegar ao poder. Por quê? Porque eu conheço essas conexões que essa turma da esquerda brasileira tem com esses grupos globalistas, Rockefeller, etc., e com o pessoal da ONU.
E sei que todo esse desmantelamento das soberanias nacionais está planejado há mais de 60 anos. Isso está em livros que foram publicados, não é uma coisa secreta, é apenas discreta. Eles não precisam nem esconder nada, porque sabem que, em geral, as pessoas têm informação deficiente e se a coisa não é gritada todo dia na mídia, não entra na cabeça delas. Então pode até publicar um livrinho ou outro, um artiguinho ou outro, que eles nem ligam. Mas ele já está tramado há mais de 60 anos e agora está sendo posto em execução com a ajuda do governo petista, exatamente como eu previ. Realmente, Olavo, na grande mídia não se lê nada, não se fala nada, parece que nem existe. É incrível mesmo. Aí na Europa, na Inglaterra, você vê que o governo inglês transferiu para organismos internacionais uma parcela da administração da segurança nacional britânica e foi feita uma pesquisa, 80% dos súditos da rainha não sabiam de nada a respeito. Agora, se o inglês ignora, você imagina o brasileiro. A ignorância do brasileiro não é de 80%, é de 101%. Quer dizer, todos ignoram e ainda acrescentam espalham um pouco de ignorância pelo mundo. Ninguém está sabendo de coisa nenhuma. Agora, nós que estudamos, que temos acesso à informação, nós temos a obrigação de denunciar isso insistentemente e não fazer com boa educação, não. Tem que pegar esses caras da ONU e dizer, vocês são todos uns filhos da puta, vigaristas, canalhas, vocês estão destruindo a soberania nacional e ainda pagando gente para se fazer de nacionalista. É uma coisa horrível isso aí. Agora, tem gente que é militar. Tem militar brasileiro que é nacionalista, patriota, e ele acha que o problema é o governo americano. Então ele se defende do governo americano e por trás vem a turma da ONU, que também está contra o governo americano, e vai tomando tudo. Então tem até militar sendo feito de trouxa. Então o alerta é muito bem-vindo, Rosângela. Tá ok. Olavo, muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez parabéns aí pelo seu programa, tá bom? Que teus anjos te protejam. Você é uma pessoa. Você está ajudando muito o Brasil, viu? Muito obrigado, tá? Um abraço. Sejam você também. Muito obrigado, Rosângela. Tchau. Tem mais outra aí? Vamos lá. Peraí, antes deixa eu dar uma informação. Desligou. Muito bem, deixa eu dar aqui uma informação. Alô? Alô? Quem está na linha? É André, de São Carlos, São Paulo. André, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Eu ia fazer a pergunta justamente quem que era o chefe dessa coisa toda, você acabou respondendo nessa pergunta agora, né? Ah, sim. Interesses aí da Fundação Rockefeller e outros aí, né? Pois é, tudo isso é uma imensa sacanagem. Isso não se... Vamos ver... no Brasil existe televisão, rádio, jornal, tudo só para esconder. Uhum. Né? Antigamente tinha um jornalista famoso no Brasil chamado Gondim da Fonseca, que ele dizia o seguinte: o jornal ganha pela notícia que não publica. Mas isso antigamente era uma exceção, era um exagero, a figura de retórica que ele usou. Mas hoje, isso é 100% verdade. Quer dizer, o pessoal consegue esconder durante 16 anos uma coisa do tamanho do Foro de São Paulo, como é que não vai esconder essa coisa da ONU também, das repúblicas indígenas e essa destruição da nossa soberania? Estão escondendo tudo. Agora, aí que eu penso, cadê aí o seu Otávio Frias, seu Marinho, né? Quer dizer, como é que a gente permite que esse pessoal ganhe rios de dinheiro com mídia para nos enganar? Por que os leitores não se ajuntam e não processam esses camaradas, tá certo? Não fazem queixa na delegacia do consumidor? Porque eu acho que se um jornal anuncia cobertura isenta e depois ele esconde tudo o que está acontecendo e só noticia o que interessa, ou ao seu dono, aquela putada comunista da redação, tá certo? Ele está cometendo uma infração ao Código do Consumidor. A essa altura já deveria existir milhares de queixas na delegacia do consumidor contra a Folha, contra o Globo, contra toda essa gente, que não estão cumprindo a sua missão jornalística. Eu me lembro que a Folha uma vez noticiou atrocidades cometidas contra cristãos na China, porque eu insisti, eu pessoalmente escrevia toda semana, 2 ou 3 vezes para o Otávio Frias, enchendo o saco dele. Como vai noticiar, não vai noticiar, não vai noticiar. Daí ele, para se livrar de mim, publicou, uma vezinha. Agora, essa coisa, por exemplo, de Guantánamo, tá, a prisão de Guantánamo, onde ninguém foi morto, ninguém foi agredido, onde o máximo que fizeram foi botar calcinha na cabeça do soldado muçulmano, ele se sentiu muito humilhado, tá certo? Guantánamo saia todo dia, horrores em Guantánamo. Como horrores? Quer dizer, eu cheguei a mandar para o Otávio Frias fotos da mulher que tentou escapar da China pela fronteira e cortaram os 2 pés da velha, tá certo?
Isso não escandaliza eles. Agora, porque botou a calcinha na cabeça do muçulmano, está todo mundo se fazendo de coitado. Então, é para isso que existe essa merda chamada mídia no Brasil. Não é mídia, é mírdia. Né? E como é que permite uma coisa dessa? Vocês são leitores, vocês pagam por essas coisas, anunciantes, como é que toleram uma coisa dessa? Todo mundo já para delegacia do consumidor, porra. Agora, Olavo, o que eu queria perguntar é o seguinte. Diga. Tudo isso, embora eu não me considere católico hoje, lembra muito o próprio Apocalipse, né? Que é o governo central, o governo mundial, a globalização, tudo virando uma coisa que só compra quem tem a marca da besta e tudo mais. Você acha que de repente tem alguma coisa a ver com isso? Você sendo católico? Não tem a menor dúvida. Nessa altura nós já estamos tudo numerado e carimbado. Ah, é? Né? Só falta botar o chip. Você vê, o controle que o Estado moderno tem, e hoje que já tem em escala mundial sobre a vida do cidadão, é uma coisa monstruosa que nunca poderia ter sido aceita. Você sabe que uma das causas da Revolução Francesa foi que o rei queria instaurar imposto de renda. Todo mundo ficou chocado com a ideia de que o governo só controlasse a sua vida econômica. E hoje a gente aceita isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles controlam tudo. Agora querem controlar até o vocabulário, as palavras que você pode falar, as palavras que você não pode falar. Querem controlar o que você gosta e o que você não gosta. Agora você vai ser obrigado a gostar do homossexualismo. Se tu não gosta, eu trato de esconder. Né? Então, nós estamos aceitando tudo isso. Agora, se pode fumar, se não pode fumar, o que pode comer, o que não pode comer. Outro dia, num artigo meu, eu dei a lista do monte de produto que na Inglaterra foi proibido de anunciar. Você não pode. Tem os doces que você não pode anunciar porque vai engordar as criancinhas. Mas o que é isso, porra? Quer dizer, você não tem o direito mais de escolher comida que você dá para o seu filho? Tem que ser chega um fiscal do governo? Quer dizer, isso parte do princípio de que todos os cidadãos são desonestos e indignos de confiança. Honestos e dignos de confiança são só os funcionários do Estado. Ora, me diga o seguinte, onde que tem mais roubalheira? Não é exatamente no governo? Empresa privada, se fosse ter tanta roubalheira quanto o governo, ia à falência agora. Governo, quanto mais rouba, mais prospera. E são justamente esses ladrões, vagabundos, filhos da puta, que vêm fiscalizar a nossa vida. Complicado. Bom, obrigado, Olavo. Obrigado eu. Até mais. Agora, aqui tem umas notícias muitíssimo interessantes. Primeiro, vamos começar assim. Saiu um artigo hoje do meu amigo Roberto Fendt, no Diário do Comércio, em que ele diz que uma pesquisa do Banco Mundial busca medir o aumento de negócio em 178 países. Quanto mais bem colocado o país, menos hostil é o ambiente aos novos empreendimentos. Em 2006, a boa notícia é que o Brasil ficou classificado em 121º lugar entre os 178 países estudados. Só que agora, em 2007, nós ficamos um pouco pior. Fomos para 122º. Quer dizer que estamos atrás da Namíbia, da Botsuana, Sri Lanka. Tá certo? Ou seja, no Brasil, ter negócio é proibido. Você quer assim, abrir uma firma para ter um carrinho de pipoca, você leva 9 meses para preencher os formulários, ficar na fila, pagar 40% de imposto, e depois os caras estranham que o país tem problema. E ainda diz que o governo é bom porque está dando dinheiro para os pobres. Como dá dinheiro para os pobres se ele tomou dos próprios pobres, meu Deus do céu? Quer dizer, um povo que paga 40% de imposto está de mãos e pés amarrados. É só o governo que pode ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é proibido. Agora, por que acontecem essas coisas no Brasil? Veja aqui. O Moacir, da revista Varig, me escreve aqui. Deu no jornal Destaque, São Paulo, hoje. Brasil é um dos últimos no ranking mundial de mentes brilhantes. O Índice Global de Talentos é um indicador desenvolvido pelas consultorias Economist e Intelligence Unit, filiado ao grupo britânico The Economist, e pela Heidrick & Struggles de Chicago. O Brasil deve cair de 23º lugar em 2007 para 25º em 2012 em um ranking de 30 países. Ou seja, só 5 países nos superam na escala de burrice. Né? E você vai ver que são países muito mais pobres do que o Brasil. Quer dizer, como é que a gente pode
Então, estamos voltando ao ar, aí houve um problema. Então, eu estava comentando aqui a notícia que foi enviada pelo Moacir da revista Varig, de que no ranking mundial das chamadas mentes brilhantes, o Brasil está caindo de 23º do 23º lugar para o 25º numa escala de 30 países. Quer dizer, nós estamos vencendo no campeonato de burrice. Tá certo? Então, como é que se faz para estrangular a mente de um país? Como é que se faz para estupidificar um povo? É muito simples. Você impede o acesso às notícias fundamentais sobre aquilo que está acontecendo. Quer dizer, quando os fatores reais, fundamentais, que determinam a sua vida não podem ser discutidos, então você só começa a discutir sobre coisas, vamos dizer, sobre assuntos padronizados, sobre estereótipos, e você vai se afastando cada vez mais da realidade. Isto é a receita certa do emburrecimento. Quer dizer, você só fala do que não está acontecendo. Tá certo? Então, quando você lê os jornais brasileiros, ouve notícias na TV, ouve até os debates acadêmicos, você vê que nada, por exemplo, não se fala de Foro de São Paulo, tá certo? Não se fala do parque, não se fala vamos dizer, da cumplicidade entre o governo e as organizações criminosas que estão matando brasileiros. Você não pode falar da realidade. Então, você pode falar do quê? Há debates educadíssimos no Congresso, ou assuntos de economia e administração. Em suma, é só coisa superficial. Põe 20 anos desse sistema, você vai ver como a inteligência nacional cai. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Olavo. Sim. Olavo. É o Flávio. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Eu entrei pelo Skype, eu não estou conseguindo te acompanhar em tempo real. Eu não sei se a pergunta que eu tenho que fazer talvez esteja um pouco fora do contexto. Vamos lá. A respeito dos métodos contraceptivos. Diga. Olavo. Estou ouvindo perfeitamente. Faça a sua pergunta. É a respeito sobre os métodos contraceptivos. Existe para algum católico algum método contraceptivo ou algum método para casal, né, casado, ou tem que ser, existe algum... Que eu saiba não existe, tá certo? Mas esse negócio ainda está em muita discussão. Agora, preste atenção, não está entre as minhas atribuições dizer às pessoas o que elas devem ou não devem fazer, você está entendendo? Porque na minha audiência tem pessoas que são católicas, pessoas que são protestantes, que é judeu, que é ateu, tem todo mundo, tá certo? E eu não sou um diretor de consciência, eu não sou um sacerdote, tá entendendo? Então a pessoa deve conversar com o seu diretor de consciência, com o sacerdote, e buscar orientação, tá certo? Eu, sinceramente, se me perguntar qual é a sua opinião sobre métodos contraceptivos, eu não tenho nenhuma porque eu não estudei o assunto, nem do ponto de vista médico, nem do ponto de vista moral, o suficiente para ter alguma opinião. E eu, se tem alguma coisa de que me orgulho, é de não ter opinião nenhuma sobre aquilo que eu não conheço. Então, eu não sou autoridade para falar desse negócio. Tá ótimo, tá básico e muito obrigado. Obrigado a você. Falou, tudo de bom. Falou. Você também. Tem mais alguém aí? Então vamos lá. Alô, Olavo. Sim, diga. É Marcelo de São Paulo, como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Olha, queria que você fizesse um comentário aí sobre uma coisa, falando em atrocidades, que você mencionou já no começo do Blog Talk Radio de hoje. A Veja publicou uma matéria sobre o Che Guevara. Na verdade, eu fiquei um pouco assim, pasmado, porque não era aquele tipo de coisa que a gente está acostumado a ouvir. Ele é pintado como um herói. Eu não sei se você viu a reportagem, se todos aqueles fatos são verídicos. Não li a matéria, acabei de recebê-la. Ele é apresentado como um verdadeiro facínora, né? Tem detalhes aí super interessantes. Isso é verdade, porque as informações que eu tenho, muitas tiradas do livro do Humberto Fontova, que é um jornalista cubano que mora aqui, que entende disso pra caramba e conheceu toda essa gente, e também por informação do Carlos Alberto Montaner, que era amigo de infância do Fidel Castro, e também por um funcionário cubano exilado que eu conheci no Rio Grande do Sul,
E que eu lembro até que levei o sujeito para almoçar numa churrascaria gaúcha, e quando terminou ele disse, olha, hoje aqui eu comi mais carne do que durante toda a década de 80 em Cuba. Tá certo? Então, todo esse pessoal, a informação que eles têm é que o sujeito era sanguinário mesmo, era um carniceiro. Tá certo? E não é que ele era bonzinho e depois ficou mal. A não ser que você acredite nessa merda, esse diário da motocicleta. Tá, né? Então, a gente inventou lá um Che Guevara bonzinho, né? E depois, quando a gente vê a obra realizada pelo sujeito que mandou, vamos dizer, assassinar milhares de pessoas e gostava de executar os assassinatos pessoalmente, não é que ele mandava matar, ele ia lá e matava pessoalmente, né? E que, ao mesmo tempo, era um sujeito covarde, um sujeito inepto. Você vê, uma vez, houve lá um pseudo-ataque a Cuba, que vocês botaram um barquinho com um gravador simulando tiro, né? E o Che Guevara, que estava ali no comando da tropa, mandou todo mundo atacar o barquinho, né? E lutando contra o barquinho, o Che Guevara conseguiu se machucar. Ele acertou um tiro na própria mão. Ele era uma besta quadrada, tá certo? Depois, né, onde quer que se meteu, levou um cacete. Ele, como ministro da Economia, foi um desastre, tá certo? Como guerrilheiro, foi sempre um perdedor. Perdeu para o exército da Bolívia, meu filho. Você pensa que o exército da Bolívia é o quê? Que é o exército dos Estados Unidos? Que é o exército da União Soviética? Não, era o exército da Bolívia. Era o mais pobre que tinha na América Latina, tá certo? E deu um cacete nesse desgraçado. Quer dizer, esse homem não valia nada. Era assassino, sanguinário, covarde, incompetente, tá certo? E é por isso mesmo que a juventude gosta dele, porque essa juventude toda é assim. Isso é um bando de covarde. Ajuda 2.000 desses vagabundos, eu sei porque eu já tenho prática disso. Se ajunta uma assembleia desses estudantes que estão tudo valentes, manda o nego calar a boca, eles calam a boca, eles abaixam a cabeça, é tudo um bando de covarde. Essa pessoa não presta. O esquerdismo é o cultivo do que existe de pior no coração humano, de pior na alma humana. É o cultivo do ressentimento, da inveja, da covardia, da malícia, da mentira. Isso tem que ser erradicado do mundo, nós temos que acabar com isso. A mentalidade revolucionária é o grande mal do mundo, ela tem que ser erradicada. O mundo pode existir sem ela, porque existiu, durante a história humana inteira existiu sem ela. Isso começa por volta do século XVI, XVII e vai crescendo. Tá certo? O que é a mentalidade revolucionária? É muito simples. É o sujeito que acha que ele é capaz de trazer um futuro melhor para a humanidade. Então, em nome desse futuro, ele já acha que ele é portador das virtudes do futuro e, como tal, ele está autorizado a fazer o que ele quiser. Qualquer pessoa que pensa assim é criminoso, por definição. Por quê? Eu, por exemplo, eu não acho que eu tenho mais direito que os outros. Mas o direito para mim tem que ser igual a qualquer um. Eu posso ter ideia mais maravilhosa. Tá? A minha ideia, se eu achar que a minha ideia é maravilhosa, isso não me autoriza a fazer o mal em nome dela e chamar o mal de bem como esse pessoal faz. Quer dizer, qualquer nego que chega falando do mundo melhor e já estragando o mundo a partir de já, em nome do mundo melhor, é um criminoso, um filho da puta, um canalha, e não podemos dar ouvido a essa gente. Tem que mandar calar a boca, na mais educada das hipóteses, mandar calar a boca. Cala a boca, burro, tá certo? Não quero mais saber das suas ideias, pega o seu mundo melhor, enfia naquele lugar, tá certo? Esse mundo aqui é o mundo que foi feito por Deus, nós não conseguimos jamais administrar o mundo como um todo, nós só conseguimos tratar de problemas pequenos. Então você pega o seu maravilhoso projeto mundial, enfia naquele lugar, e a gente vai tratar aqui de resolver os problemas na escala modesta que nós somos capazes de lidar. Tá certo? Então, o Che Guevara é uma espécie de símbolo, resumo de tudo que não presta na mentalidade revolucionária. Olavo, a que é que você atribui essa mudança de rumo que a gente tem assistido com relação, por exemplo, a eu diria um ou outro veículo de comunicação no Brasil, como é o caso da Veja. A Veja tem sofrido muito ataque desse governo de bandido, de Petralha, exatamente porque tem feito uma crítica relativamente, aparentemente honesta, quer dizer, tem de tudo lá dentro. Mas eu não entendo qual é a da Veja, quer dizer, ou o Roberto Tivita é mais esperto do que o pai, ou eles se deram conta de que foram colaboracionistas com a esquerda por anos, eu não sei, como é que você vê isso? Você vê que no ponto de vista da cultura e da concepção do mundo, eles continuam tão esquerdistas quanto você for, eles não são direitistas nem conservadores, são apenas antipetistas. Uhum. Agora, no Brasil de hoje só não é antipetista quem é petista e está ganhando dinheiro com isso, o resto não aguenta mais, não há saco humano que aguente o PT. Tá certo? Tem gente que defende, né, Olavo? Tem gente que insiste em defender o PT. Sim, vamos dizer, como
dizia o Roberto Campos, no Brasil a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor. Tá certo? Então sempre vai haver essas pessoas, tá entendendo? Mas, agora, dentro da classe empresarial, por mais preguiçoso que seja o cérebro das pessoas, elas acabam percebendo alguma coisa. Eles veem esse negócio de Foro de São Paulo, de Farc, faz 15 anos que eu estou escrevendo isso. No fim de 15 anos, né, o cérebro do sujeito começa a se mover um pouquinho, né, lentamente, começa a emergir das sombras, né, como um sujeito que estivesse congelado na geladeira durante 40 anos, vai, né, daí você abriu a geladeira, ele começa a sair de lá, esboçar os primeiros movimentos, né, e começa a desconfiar, né, de que talvez haja uma ameaça de possibilidade, de suspeita, de hipótese, de que talvez esteja até acontecendo alguma coisa. Tá certo? E daí o nego começa a escrever. Basta ele fazer isso, basta ele dizer talvez, imediatamente ele já é rotulado de extremista de direita, golpista, inimigo do povo, etc, etc. Ou seja, esse pessoal se acomodou tanto à dominação esquerdista que agora a esquerda não tem mais tolerância, a esquerda não está acostumada em ter uma oposição de verdade. Eles só gostam de oposição, né? Aquela oposição comprada. Eles sempre gostaram de ter oposição comprada. Agora, então eles não aceitam mais nenhuma objeção. E a Veja caiu justamente nesse intervalo, nesse espaço. Ela ocupou esse espaço, que é a revista que diz aquele mínimo de verdade indispensáveis. Quer dizer, a Veja, vamos dizer, ela fez até essa coisa de ato de coragem de contratar o Reinaldo Azevedo. Eu não sei como fizeram isso. Tá, sensacional. Que é um jornalista sensacional. Acho ótimo tudo que ele está fazendo. Né? Então botaram lá o Diogo Mainardi, que é um sujeito engraçadíssimo, que sempre ele sabe, né, pegar essa turma petista, né, pelo bolso. Na denúncia, é a parte mais corrupta às vezes, né? É justamente o bolso. Agora, o Diogo não fala o negócio da Farc, essa coisa toda, ele não tem informação sobre isso. Né? Mas o Reinaldo ainda fala. Agora, com o tempo, o pessoal vai percebendo. O problema é que, às vezes, quando leva tempo demais, daí não dá mais para salvar o paciente. Não adianta você descobrir o remédio depois que o nego morreu. Tá? E no Brasil, essa preguiça mental, tá certo? Essa covardia intelectual de não querer ver a realidade, o nego suspeita que o problema é grande demais para a cabeça dele, daí ele fecha os olhos, né? Não quero saber, não quero ver. Né? Daí mais tarde, quando ele muda de ideia e quer ver, fala, bom, aí ele vai ver, mas aí é tarde para consertar. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o trabalho que a Veja está fazendo ainda é bom, embora na parte cultural, na parte das ideias, ela ainda seja escrava da ideologia esquerdista que, através da Revolução Cultural Gramsciana, modificou a cabeça desse país e modificou para pior. Ok, Olavo. Muito obrigado grato pela sua participação. Parabéns pelo seu programa e até a próxima. Obrigadão. Peraí, tem uma coisa aqui que eu precisava... Aqui, ó. Carlos Otaviano de Medeiros Mangueira pergunta: como tenho alguns colegas que adoram citar Maquiavel e não consigo concordar com nada do que ele escreveu, gostaria de saber a fonte da afirmação abaixo, citada em recente editorial do Diário do Comércio. Aspas, não digo jamais aquilo que creio, nem creio naquilo que digo. E se descubro algum pedacinho da verdade, trato logo de escondê-lo sob tantas mentiras que se torna impossível encontrar essa declaração de Maquiavel. Isto foi uma carta que ele escreveu ao seu amigo Guicciardini. Essa carta é reproduzida na edição Martelli das Obras Completas de Maquiavel e é também citada num trabalho que talvez você encontre na internet do Dante Germino. Dante Germino é um grande estudioso de Maquiavel e eu acho que é professor de uma universidade aqui nos Estados Unidos, e ele tem um trabalho que se chama Was Machiavelli a Spiritual Realist? Era Maquiavel um realista espiritual? Então, você com o nome Dante Germino e pelo título Was Machiavelli a Spiritual Realist, você pode encontrar isso na internet e está lá citado com a página certinha da edição Martelli das Obras Completas de Maquiavel. A frase é de Maquiavel, sim, é uma coisa genuína, não é uma coisa desconhecida, e está lá na carta ao Guicciardini. Esta frase é muito importante, porque aqui o Maquiavel está falando em particular para um amigo a respeito da sua obra pública. Tá certo? Né? Portanto, não tem aquele negócio do paradoxo do mentiroso. Se o nego diz que é mentiroso, ele está dizendo a verdade. Né? Ele está dizendo a verdade, não é mentiroso. Não é isso não. Aqui tem dois planos como é que se diz, de linguagem. Um é o da linguagem pública que está nos livros, outro da linguagem privada que ele se dirige a um amigo.
Então, aqui ele está dizendo a verdade, sim. Eu tenho um estudo sobre Maquiavel, que eu espero que em breve seja publicado. É um estudo grande, tá certo? Onde eu vou mostrando que a estratégia dessas mentiras cruzadas e mescladas é exatamente o que Maquiavel faz nos textos dele. Tanto que toda essa pessoa que é admirador de Maquiavel acha que entende, eles não entendem nada. Quando a gente está achando lindo aquilo, está sendo feito de trouxa. Tá certo? E espero que o meu trabalho demonstre isso aí com detalhes. Quem está na linha? Olavo. Sim. Luiz Guilherme, do Rio de Janeiro. Luiz Guilherme, tudo bem? Vai rapidinho que nós temos 5 minutos. Sim, Olavo. Eu estou aqui com a reportagem da Veja, que foi comentário, e realmente o senhor tem razão, porque tem uma parte da reportagem que diz o seguinte: 40 anos depois, apesar da ruína total do socialismo, ou seja, isso é uma mentira. 40 anos depois, apesar da ruína total do socialismo, sua figura, referindo-se a Che Guevara, permanece intocável no panteão dos mitos. Ou seja, ela faz uma reportagem, aliás, muito bem feita sobre Che Guevara, mas parte de uma premissa equivocada, que é a ruína total do socialismo. Perfeitamente, perfeitamente. O socialismo teve ruína econômica, quer dizer, o socialismo como regime econômico é inviável, mas política e culturalmente ele só tem sucesso, porque esse pessoal não sabe assim ganhar dinheiro para sustentar o povo, tá certo? Mas criar um movimento político para enganar o mundo inteiro e explorar os outros, isso ninguém sabe como eles. Então, eles são um fracasso econômico, tá certo? Mas são um sucesso estratégico. Quanto mais eles fracassam na esfera econômica, mais autoridade adquirem, mais gente eles conseguem enganar. Então, o regime socialista foi para as cucuias, mas o socialismo como movimento político é hoje mais poderoso do que nunca. Então, Então a Veja ainda está caindo nessa história de que o comunismo acabou. Acabou uma pinóia. A KGB está lá no lugar, manda tanto quanto mandava antes. Né? Leiam o livro daqueles espião agente da KGB, Alexander Litvinenko, que chama Blowing Up Russia, explodindo a Rússia. Está tudo lá, quem manda na Rússia é a KGB. Agora, antes de terminar aqui, que eu tenho que falar de qualquer maneira. Teve um debate na Gazeta do Povo do Paraná, tá certo? Só comunista foi chamado para opinar, e todos acham que os livros do tal do Mário Schmidt não tem nada demais. Aliás, o governo também lançou de que o livro não faz apologia do comunismo. Nós queremos nos fazer de trouxa. A Revolução Cultural não se faz através da apologia aberta do comunismo, se faz ensinando, mudando a estrutura de pensamento das pessoas, e não simplesmente o conteúdo do pensamento. Muda a estrutura de modo que elas pensem como comunistas sem saber que são comunistas. E é exatamente assim a receita do Antônio Gramsci, eles fazem exatamente isso. Daí você diz que eles estão fazendo propaganda comunista, eles dizem, não, nós não falamos bem do comunismo. Não, você não falou bem do comunismo, você só ensinou as pessoas a raciocinar exatamente como o comunista quer que pense. Quer ver? Aqui no livro de educação física, né, usado no ensino público, está aqui. O esporte como forma de afirmação do sistema capitalista. O que é isso? É o sistema capitalista que obriga os esportistas a treinar até morrer. É ele que pune, né, o jogador de futebol quando perde a partida, manda os caras para a cadeia, ou é o governo cubano que faz isso? Então o sujeito põe aqui, livro de educação física, Karl Marx e Friedrich Engels entendiam que o capitalismo procurava, dentro da sua lógica, transformar tudo em mercadoria. Até parece que é o capitalismo que vive do trabalho escravo, como viveu a Rússia o tempo todo, como vive Cuba até hoje e como ainda vive a China. E com isso, nosso tempo... Alô? A questão dos cubanos, eu estou achando um pouquinho estranho, porque o governo brasileiro teve 2 pesos e 2 medidas, ou seja, para 2 houve um tratamento. Isso é característico. O Lula não está sendo chamado de anestésico, é uma no cravo na ferradura, ele quer agradar todo mundo ao mesmo tempo. Nós não temos realmente mais tempo. Agora, então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.